Olá, este é o Clube do Livro, hoje uma edição especial, uma edição extra, para lembrar a vida e a obra de um dos maiores poetas que o Brasil contemporâneo conheceu, foi Ferreira Goulart, morto ontem, aos 86 anos, no Rio de Janeiro, em razão de uma pneumonia, complicações de uma pneumonia. Eu sou o Jerônimo Teixeira, titular de sempre aqui, para conversar comigo sobre a vida, sobre Goulart. Tem o Nelson Ascher, também poeta, tradutor, né? E conhecia pessoalmente, né? Teve há pouco tempo, aliás, visitando o Goulart, não é isso? No final de outubro, estive no Rio de Janeiro e aproveitei vocês dois juntos, né? Aproveitei para fazer uma breve visita, né? E ele não tinha muito tempo para atender porque ele tinha que sair e era dia de votação na Academia Brasileira de Letras. Que foi ali do dia que eu não lembro mais? Isso foi 28, acho que 28. Inclusive, enfim, quem acabou sendo eleito por unanimidade foi um outro poeta, amigo dele, amigo meu também, que é o Geraldo Carneiro. Verdade. Assim, enfim, essas solenidades ele ia e levava inteiramente a sério, né? Então ele estava terminando de fazer coisas, conversamos uma meia hora, 40 minutos, fui com minha mulher, que não conhecia ele pessoalmente, e ela mesma ficou espantada que uma parte substancial da conversa acabou versando sobre política, mas não a micropolítica, a política ideológica partidária, mas a ideia política, de como ele foi deixando o esquema mais fechado do marxismo e Sim. tudo mais, né? Ele foi do partidão, né? Totalmente, né? E teve na Rússia como representante do partidão aqui na época, se exilou como tal e tudo mais. Mas ele explicando como ele foi percebendo que não adianta, tem determinadas coisas que dependem de empreendedorismo e que as coisas são difíceis assim, não é todo mundo que tem, uns se beneficiam, mas outros tem mais, enfim, que a sociedade é mais complexa e você não pode confiar e deixar tudo para o Estado, né? Uhum. Eu digo, é interessante ele ter chegado a essa ideia partindo de onde ele partiu, que mostra o quanto ele foi se desdogmatizando com a idade cada vez mais, né? E aprendendo até o fim, e mudando de ideia, isso é raro. Você acha que tem reflexo na poesia dele? Dá para dizer assim que é uma poesia... Enfim, porque ele nasceu numa época de vanguardas que lá pelas tantas se tornaram tudo dogmáticas também, não? Não, sem dúvida. Tem... basicamente quase habitual, né, que muitas vanguardas, movimentos acabem tendo pelo menos uma vertente, um núcleo mais dogmático e funcionem um pouco que nem os partidos de esquerda, racha para cá, racha para lá, dissidentes de esquerda, dissidentes de direita, amigos que viram inimigos, inimigos que viram amigos. Ele foi neoconcreto, né? Primeiro os concretos, ele lançou o neoconcretismo. E depois embarcou em violão de rua e outras tantas coisas. Acho que a primeira coisa é que o Goulart, ele sempre teve, de uma maneira ou de outra, aberto a experimentar. Talvez, enquanto ele estava experimentando uma determinada vertente, até fosse um pouco dogmático. Mas acho que ele mais reclamava do dogmatismo dos outros. Por exemplo, acho que ele já falava bastante do Décio. Eu conheci bem o Décio, gostava muito dele, e o Décio era dogmático, quer dizer, ele não era tão insistentemente dogmático, você acabava insistindo, batendo um pouco de boca com ele ia cedendo, mas ele começava, não, poesia é só isso, certo. Não pode ser mais aquilo, etc. Eu acho que, do ponto de vista do Goulart, aquilo era meio um dogmatismo não ultrapassável. E ele não só foi mudando, né, então na realidade ele começa como um poeta seguindo os parnasianos, né? Ele começou, tudo que tinha lá em São Luís do Maranhão, provavelmente na biblioteca que ele frequentava, eram Vicente de Carvalho, Olavo Bilac, etc., né? Se nada serviu para ele aprender a metrificar e rimar e tudo mais, e aí, pouco depois é que, de alguma maneira, ele começou a receber, não sei, via jornais do Rio, e todo o resto começou a ter contato com a poesia de gente que nem Manuel Bandeira, Mário, Drummond, e se fascinou por isso, e nunca mais perdeu o fascínio, né? Então, começou por aí e
e também tomou conhecimento das experiências que os concretos e outros estavam fazendo, se interessou, entrou em contato com eles, obviamente, depois romperam, brigaram, tem essa famosa briga pinimba que estava aí até o falecimento dele, sei lá por quanto tempo, 60 anos talvez, né? Quem descobriu Oswald de Andrade? Né? Que provavelmente tem é o resumo de mais divergências. E, em última instância, eu suspeito que seja muito mais uma briga de temperamentos e de todo o resto, sobretudo porque quem descobriu Oswald de Andrade, quer dizer, a gente tem a grande briga Oswald versus Mário, agora vamos ter Oswald versus Oswald, né? Oswald um pouco antes, Oswald um pouco depois, né? Quer dizer, é uma, como é que dizem em inglês, é uma distinção sem diferenças, sim, né? De toda maneira, é fato que o Oswald parece que se entusiasmou com a luta corporal, né? Que é o segundo livro do Goulart, né? Não, o primeiro ele rejeitava, né? O Goulart, sem dúvida, aprendeu coisas com o Goulart, e dá para ver quando... Eu não sei se foi quando o Oswald morreu, ele fez um poema extremamente oswaldiano, assim, realmente mostrando... Não só mostrando que sabia fazer, mas que aquilo tinha passado pela fiação da sensibilidade dele, né? Fiação da sensibilidade é uma ótima expressão. Que não era uma coisa externa, e foi entrando, né? Ele foi absorvendo, digamos, coisas melhores, coisas piores, e foi parar... Na época do CPC, dos Centros Populares de Cultura, né? Pouco antes do golpe de 64, foi fazer poesia panfletária mesmo, tentar fazer poemas à maneira da poesia de cordel, mais politizada, explicitamente. E não é que seja impossível fazer boa poesia, até com isso, como Vinícius de Moraes prova, né? Naquela balada dele, do Operário em Construção. Sim. Que, com tudo errado, com todos os materiais errados, quimenhão, redondilha maior, um tema que mistura religião com política, né? Cristo é o operário que diz não para o patrão, que é o diabo tentando ele na montanha, etc. Tinha tudo para sair um lixo irredimível e sair uma coisa fantástica, né? Mas você acha que isso não aconteceu com isso não acontece com Goulart e fica no esquematismo. Esse é o ponto baixo da obra dele, então? Eu diria, sim, de certa maneira, né? Sim. Mas provavelmente também aprendeu coisas lá. Entrou e saiu, né? E foi produzido pouco depois. Produziu o Poema Sujo, que ele provavelmente não teria produzido se não tivesse aprendido a narrar alguma coisa nessas baladas, e descoberto que não era da forma baladesca que ele ia narrar. Ele não tinha os recursos para escrever baladas de uma maneira tão criativa e ao mesmo tempo natural como o Vinícius tem, na Balada do Mangue, das Meninas de Bicicleta e tudo mais, que é raro. Sei lá, são baladas que rivalizam com as baladas lá do romanceiro ritano do Lorca, né? Mas a questão é que ele foi mudando e os livros dele, claro, sempre tem um pouco de repetição, estilo, etc. E por que não, né? Claro. Se uma coisa está dando certo. Mas ele foi mudando e foi depurando a poesia dele, foi depurando os temas, foi deixando os temas mais explicitamente políticos de lado, e mergulhando mais na questão da existência pessoal, do cotidiano, do dia a dia, do ser não ser, do fazer poesia e das verdadeiras paixões dele, que acho que estavam, de certa maneira, até acima da política, a pintura e a própria poesia. Tanto que ele chega no último livro falando de Mallarmé, falando de pintores, então, a terceira falando da paixão memória. São os gatos. E gatos. Ele escreveu um livro infantil muito simpático, né? Um gato chamado Gatinho, porque de fato tinha... Acho que o livro nasceu, inclusive, do sofrimento dele ter perdido o gato. O gatinho morreu. É um pouco como o personagem da Audrey Hepburn no Breakfast at Tiffany's, né? Que ela chamava o gato de gato, ele chamava o gato de gatinho. Mas interrompi você. Você estava falando do Poema Sujo antes, né? Enfim, o Poema Sujo, ele obviamente chega a um ápice, né? Acho que a única coisa que eu realmente não gosto do Poema Sujo é o nome, né? O nome marca muito, o nome marca muito a época, né? Como se assim, se ser sujo fosse... tem aquela história, né, no
começo do século, ainda antes da Primeira Guerra Mundial, o primeiro manifesto dos futuristas russos, Mayakovsky, uma bofetada na cara do público, né? Nos últimos quase 100 anos, o público vai pedindo, me bate, né? Me espanca, né? Assim, se o público sai sem bofetada, ele sai do teatro, Você acha que, da Bienal. Esse então, título tem esse caráter de bofetada? Não, eu digo, essa épatele bourgeois é por isso que eles vão, né? Então, eu digo, não que tem, mas tem um pouco a inversão, né? Como as flores do mal, né? Então, já tem as flores do mal, né? Sim. Então, sujo, né? É meio explicitar demais, né? Tem ele recitando aqui, só o primeiro trechinho do poema sujo. A turva a mão do sopro contra o muro, escuro, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fosso e muro, menos que furo, escuro, mais que escuro, claro, como água, como pluma, claro, mais que claro, coisa alguma, e tudo, ou quase. Um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. Azul era o gato, azul era o galo, azul o cavalo, azul teu cu. Mas é curioso que tem ele recitando agora o poema, porque a história do poema está ligada, a primeira divulgação do poema no Brasil não foi para o livro, né? Não tô sabendo ele estava em 76, em seguida a gente passa aqui um clipe dele explicando isso, mas em 76 ele estava exilado. Chile, né? Não, mas Chile é 73, né? Argentina. Argentina, acho que um pouco antes, na verdade. O pessoal era 75, absolutamente pé frio, né? Você ia para um país, meio ano depois caía, né? Ia para outro. Se fugir do golpe militar, ia parar do golpe militar pior ainda. Né? O Pinochet. Vai piorando. E a Argentina é pior que o Pinochet, né? Acho que ele passou um breve período no Peru. Depois ele foi para Buenos Aires. E acho que quando ele chegou lá, acho que era a Isabelita que tinha recém tomado o lugar do Perón. E ele estava muito angustiado, dizendo, né, que o passaporte dele estava vencendo, e claro que a embaixada, né, ligada ao governo militar não ia renovar o passaporte dele, estava angustiado. E aí, segundo ele, o poema nasceu dessa angústia. Né? É um poema muito memorialístico, né, também revisa muito da infância dele em São Luís do Maranhão, mas tem esse contexto político atrás. Né? E aí ele conta que ele falou para Augusto Boal, né, o dramaturgo, né, sobre o poema, e o Augusto disse, vamos mostrar para o Vinícius. E ele leu o poema para o Vinícius. Eles fizeram uma sessão com alguns amigos e leram o poema para o Vinícius. E agora, aliás, está ali o Vinícius, o Goulart, esse mais jovem ali com a mão no rosto, conversando com Neruda, né, Pablo Neruda, poeta chileno. Mas vamos para o clipe. Tem o clipe do Goulart falando. Isso é do documentário chamado A Vida Não Basta, que aliás é uma expressão dele. Né? A vida não basta, é por isso que existe arte. Ele conta de como foi a divulgação do livro das antigas fitas cassete que existiam nos anos 70. E aí, num jantar na casa do Boal com o Vinícius de Moraes, o Boal disse ao Vinícius que eu tinha escrito um poema muito longo e que eu não queria mostrar para ninguém. E eu falei, que o poema ainda não está terminado, 100%, eu não tenho cópia, e é um poema longo e tal. Aí o Vinícius falou, então por que você não lê para nós? Vamos marcar uma noite aqui na casa do Boal e você lê o poema para nós. Aí foi marcada essa noite, eles convidaram algumas pessoas e eu li o poema para eles lá. E aí o Vinícius ficou muito emocionado e disse que queria trazer o poema para o Brasil gravado na minha voz. E providenciou, no dia seguinte, lá na casa do Boal mesmo, arrumaram lá um gravador e eu gravei o poema e o Vinícius trouxe o poema para o Brasil, numa fita. Bom, Ana, duas coisas que eu queria observar. Essa história do poema longo, né? Isso daqui é um problema que está colocado para a poesia, pelo menos para a poesia ocidental, desde o começo do século, né? Quer dizer, a poesia nasce de um lado como a lírica... Qual século? Século XX. Século XX, bom, sim. Bom, ainda sou século XX. Eu também, é que a gente esquece às vezes.
Em todo caso, né, a poesia nasce de um lado como lírica e canto ou como épica, né? Mas aos poucos a possibilidade da épica vai se esgotando, etc. Mas o pessoal continua querendo escrever alguma coisa longa e como você vai resolver isso? O tamanho do livro, um poema mediano, e é óbvio, por exemplo, lá na língua inglesa vai do Wasteland aos Cantos do Pound, ao Patterson do William, enfim, todo mundo não, mas muitos dos principais experimentaram alguma coisa assim. O Basil Bunting com o Break Flats e esse tipo de coisa, né? Obviamente, Neruda era um mestre à sua maneira do poema longo, o Canto General, né? Que pretende englobar a história, a mitologia, a alma, né? das Américas, antes da descoberta e depois, e agora e no futuro, né? E aqui no Brasil, no entanto, isso não tinha sido muito tentado, né? Antes, Drummond não fez, acho que começa com o Cabral. O Cabral envereda um pouco pela poesia dramática, mas é uma poesia dramática meio narrativa, né? Quer dizer, não é necessariamente algo que você tem que pensar. Morte e Vida Severina. Representa a vida, Morte e Vida Severina. Lida. E ele efetivamente tem coisas mais longas e tinha um pouco essa concepção. Agora, na própria geração do Goulart, né? Entre os ex-colegas, mas que eu acho que são uma geração e, de certa maneira, formam uma tendência que eu gosto de chamar de a terceira geração modernista, sendo que a primeira geração seria a geração de fundadores do modernismo, Oswald, Mário, Luiz Aranha, Bopp, Ronald de Carvalho, o Menotti Del Pique, bem ou mal, né? E alguns poucos outros. Então, você tem essa primeira geração. A segunda geração é a geração do Drummond, né? É a geração que já começa do verso livre, do poema piada, etc. E vai, através do Vinícius, redescobrir que pode escrever soneto, né? Acho que o Vinícius fez o soneto moderno antes que o próprio Drummond fizesse, né? E essa geração, eu diria que é ampla. Vai desde o Drummond, que é de 1901, né? Até pelo menos o Cabral, que é de 1920, né? E aí tem uma terceira geração, que seria a geração dos Augusto Haroldo e Décio, os poetas concretos, de um lado, né? Mas Mário Faustino, que morreu, José Paulo Paes, que era um pouquinho mais velho, o próprio Goulart, talvez o Sebastião Ochoa Leite, que era um pouco mais jovem. Mas você vai ver as poéticas, né? Eles escrevem sobre coisas diferentes, de uma maneira diferente aqui e ali, mas aquilo é muito mais parecido um com o outro do que com qualquer outra coisa de fora, né? É muito mais parecido os poemas desse pessoal entre eles do que, por exemplo, com a poesia do Neruda, né? Ou com a poesia surrealista, ou com a poesia da Adélia Prado, digamos, né? A poesia da Adélia Prado está tão longe da poesia do Goulart quanto está da poesia do Haroldo, do Augusto e do Mário Faustino. Isso sem julgar ainda méritos. Que todo esse grupo aí não percebesse assim, achasse que o que eu faço, né, o contrário do Goulart, o que eu faço, o Goulart diria o que eu faço é o contrário do Haroldo, provavelmente. Né? Agora, é curioso, eu tive o privilégio de passar uma semana, né, com o Goulart e a então recente esposa dele, a jovem poeta, a Cláudia Rimsa, né, no Festival Poetry International de Roterdã, em 1998. Né? E ainda fiquei mais próximo do Goulart lá na hora, porque a língua internacional, que todo mundo falava lá inglês, ele não falava inglês, as línguas estrangeiras dele eram francês e espanhol. Né? Então ele estava lá meio um peixe fora d'água, sem o inglês, né? Mas estava lá o tradutor dele, que era tido como um herói cultural, né? Pelos holandeses, né? Engraçado, que é o August Willemsen. Os holandeses que estavam lá indo ver as sessões de leitura de poesia me viam conversando com o Willemsen, vinham perguntar: você conhece o Willemsen? Ele é um herói. Graças a ele nós conhecemos Drummond, graças a ele nós conhecemos Mas Pessoa. Mas ele traduz só do português? Ou... só do português. É o tradutor do português. Ele traduziu Grande Sertão Veredas, traduziu... Quer dizer, não que traduzir Drummond e Pessoa não seja mas feito. Mas traduziu o livro do Desassossego, traduziu poesia. E os holandeses traduzem isomorficamente, quer dizer, eles mantêm... Não é que nem francês, que faz uma prosa quebradinha e diz que aquilo é poesia, né? Poesia metrificada ou tudo mais. Né? Pode ser poesia em prosa, etc., sim, mas não é a mesma, né? Uma coisa preguiçosa que eu faria, se traduzido. Ele era absolutamente linha dura e brilhante, mas eu nunca vi assim um tradutor ser tratado como herói, né?
Sim. Assim, só nesses países pequenos que o pessoal agradece, olha, você trouxe um tesouro para a gente, e o pessoal fala, Guimarães Rosa, né? Acho que eu encontrei mais gente lendo Guimarães Rosa na tradução dele na Holanda daquela vez do que encontraria na Letras da Universidade de São Paulo, né? Mas... Você está sendo maldoso. e por aí deu para se aproximar. E ele sabia, obviamente, que eu era amigo do Augusto, do Haroldo e do Décio. E mais, né? Ele lembrava que em 83, quando saiu a antologia Melhores Poemas de Goulart na Global, organizado pelo Alfredo Bose, eu fiz uma resenha meio irritada. Não era tão concreta assim. A minha irritação, curiosamente, era mais uma irritação política. Eu era trotskista. Ele era comunista. Eu tinha aquela visão mais aberta do Trotsky, André Breton, que a arte não deve se reduzir a política e tudo mais. Então eu fui meio criticar aquilo e sobretudo, criticar algumas coisas que me desagradaram muito no prefácio do Bose. Por exemplo, o Bose diz que a importância do Goulart, da obra do Goulart, transcende a poesia. É mais importante que a poesia. Eu digo, mas o que significa? O que significa isso, né? Você está diminuindo a poesia, né? O que pelo menos Goulart está fazendo poesia e tentando aumentá-la, né? E ele comentou, né, você fez uma resenha mal-humorada sobre mim, mas o Goulart comentou? Comentou, mas absolutamente numa boa, né? E falando, por exemplo, sobre os campos, ele realmente não gostava da poesia do Haroldo, que ele achava... a leitura dele achava assim, muito rebuscada, termos, e realmente o Haroldo usa, embora eu acho que ele usa muito ironicamente, mas isso é outra história. Ele dizia, não, o poeta é o Décio é uma porra louca, o poeta é o Augusto. Ele reconhecia o Augusto como o poeta. E assim, pelo menos naquela época, não falava com nenhum grande rancor. Tem lá as diferenças, etc., mas realmente não era desse sentido, não passou minimamente a ideia de um sujeito rancoroso, obsessivo, falando nisso. Está muito mais interessante em falar de outras coisas, né? Fazer determinadas observações políticas que ele jamais teria feito ainda naquela época no Brasil. Então, uma das grandes observações dele é que o Brasil é um país absolutamente mau caráter, né? Porque se não fosse, né, a gente não estaria aí festejando um canalha que nem o Juscelino, não lembro se ele fala canalha, um sujeito que nem o Juscelino Kubitschek, que quebrou o país para fazer Brasília, a capital que permitiu o golpe militar. Eu falava assim, cobras e lagartos, do Kubitschek, de Brasília, sendo que ele era amicíssimo do Niemeyer. Ele contou histórias de como foi que o Juscelino chamou o Niemeyer para fazer... Bom, Niemeyer disse, não sou urbanista, sou arquiteto. Não, tudo bem, eu ponho alguém para ajudar, etc., segundo o que ele contou. Então, ele estava louco para falar, contar das experiências dele na Rússia, meio já estava satirizando naquela época. Eu ia perguntar, a desilusão que ele manifestava nos últimos textos, assim, com a esquerda, já estava presente tão... Parece que fora do Brasil ele já se sentia à vontade para falar aquilo, né? Dentro do Brasil, entre os amigos, não tanto, por isso levou um pouco de tempo a mais. E, obviamente, ele estava querendo falar de pintura e tudo mais. Estava na Holanda, que ele nunca tinha ido. Então, nós acabamos indo juntos para Haia, onde tem esse museu, o Mauritshuis, que tem as duas telas mais famosas do Vermeer, que são a Vista de Delft, né, aquela tela que o Proust, no La Recherche, comenta fantasticamente, e a outra famosa, que é a menina do Brinco de Pérola, né, a moça do Brinco de Pérola. E fomos ver, e realmente fomos com a mulher dele, e esse é um momento absolutamente inesquecível. Ficamos assim mais de uma hora na frente da tela da moça com brinco de pérola e ele explicando exatamente a perspectiva, de onde vinha a luz, etc., dando uma aula sobre aquilo. Quer dizer, ele conhecia de ver, etc., né? De lá a gente foi para Amsterdã e ele foi visitar o museu lá, o Rijksmuseum e o Museu Van Gogh. Eu tinha visto aquilo, fui ver umas outras coisas, né? Nos reencontramos para comer. No caso do Goulart, para não comer, né? Eu nunca vi alguém que comesse tão pouco, né? Ele sempre foi excepcionalmente magro, né? Sempre esquálido. Ele sentava a contragosto para comer, pelo que eu vi aqueles dias, né? Putz, eu tenho que comer, né? Tá, vai.
Então vinha o prato pequeno, ele pegava, dava 3 garfadas e tudo mais. E parece que problema com isso ele nunca teve, não foi disso que ele morreu, nem nada, né? Mas e aí, na volta para Roterdã, resolvemos parar em Delft, que fica a poucos quilômetros, uma distância, São Paulo-Santo Amaro, em relação à Haia, né? E a gente estava voltando mais para o sul, para Roterdã, para tentar achar o PV, o ponto de vista de onde o Vermeer... Só interromper você rapidamente, só para botar mostrar a tela do Vermeer, mostra o brinco de pérola. Mas continue, Delft. Mas e tentamos ir lá para Delft para tentar achar mais ou menos de onde é que o Vermeer estaria olhando a cidade quando ele pintou, né? Então chegamos, achamos um lugar, bom, deve ser aqui por perto, aqui nas cercanias, né? Então, esse interesse por arte foi se intensificando, né, nos últimos anos dele, né? Bom, Inclusive ele fez coisas legais, assim, tinha tem vários poemas dele sobre bananas, né, bananas podres. E uma das últimas coisas que ele lançou na verdade, os poemas não são inéditos, mas ele fez umas colagens a partir dos poemas, né? São muito bonitas, são geniais. Bom, e com a reprodução manuscrita do poema. Né? Olha, um mês atrás eu estive lá no apartamento dele, quer dizer, eu podia perfeitamente pensar que era o ateliê dele, né? e não um apartamento, né? Aquilo parecia muito mais um ateliê de pintor do que um escritório de poeta. Mas, voltando à questão do poema longo, né? Uhum. Então, ele fez esse poema longo, outros andaram tentando fazer. Na mesma época, eu acho que, não lembro de nenhum crítico que tenha traçado paralelo, né? O Otávio Paz escreve Blanco, né? Uhum. Já tinha feito Piedra de Sol. E Blanco e Poema Sujo são extremamente parecidos em muitas coisas. Quer dizer, são poemas memorialísticos que passam pela revelação do sexo, a descoberta do erotismo, que incorporam, misturam uma certa prosaicidade com ultralirismo em alguns momentos. Você chegou a comentar esse paralelo com o próprio Goulart, não? Não, você tinha lido Blanco, não. Pena. Cheguei a falar sobre isso, né, infelizmente. E, agora, para ver como essas brigas não funcionam, quem traduziu Blanco foi o Haroldo de Campos, né? Então, explicar que ele traduziu um poema absolutamente parecido com o Poema Sujo, que nessas brigas bobas e infelizes, né, é algo para se deixar de lado. Mas eu digo, o próprio Haroldo tentou fazer as Galáxias, enfim, e outros tantos poetas. Mas realmente, ele conseguiu, ele tinha uma experiência de vida e essa mistura de uma prosa, o Goulart, essa prosa poetizada, lá onde ele condensa e vai usar certos recursos que os outros das vanguardas estavam usando, isso de uma palavra puxa palavra pela similaridade sonora, simplesmente, e sempre colocando a memória. Eu acho que a poesia dele que vem depois sai disso, né? Vai se realimentar com coisas lá de trás, mas sai dessa experiência. Acho que ele acaba se descobrindo quase que um poeta do concreto, né? Alguém que tem sentimento do mundo, né? Uhum. E do mundo cotidiano, diário, né? E isso foi se intensificando e foi se depurando, né? Ele foi passando para a gente como dizer, quase que uma espécie de sabedoria da contemplação, do passear no Rio de Janeiro, o apartamento, o gato, a casa, a chuva, né? Uhum. E o quanto isso conta, conversando com ele ficou insistindo, falando, não, fazer a poesia vem do ato da surpresa, né? Por exemplo, a minha surpresa, eu ando, né? Então já estou com problema aqui na bacia, então meu fêmur bate na bacia, eu tenho osso, né? E ele efetivamente tem algum poema sobre isso, né? Então, uma experiência que dá um impacto. E ele mesmo dizendo que ele não se sentia capaz mais de ter mais nenhuma surpresa, nem nada, ou talvez tivesse, não estava fechado a isso, né? Mas nascia disso, mas da surpresa das coisas comuns. Perfeito. Além do... Para encerrar aqui, eu estou chegando já a meia hora de programa, falamos bastante dos poemas sujos, você falou desses poemas finais e que ele vai depurando essa, né? O que você recomendaria para o leitor, eventualmente esteja começando a conhecer Goulart, ou esteja recomeçando agora, em função da morte, que esteja querendo reler Goulart?
Por onde ele deve ir? Além do poema sujo, o que ele deve ler? Olha, o Cabral fez isso, né? Que ele organizou a poesia dele, não na edição Obras Completas da Aguilar, mas naquelas coletâneas que ele foi fazendo, eram de trás para frente, né? Ele punha primeiro os mais recentes, né? Eu suspeito que faz mais sentido o pessoal tentar, quem conhece pouco, ou quem quer, começar daqui, começar do imediato, inclusive do mundo que é comum ao nosso, absolutamente contemporâneo. Eu digo, se você não entende tanto a poesia, pelo menos você sabe a que mundo ela está presa, ou de que mundo ela brota e começa a fazer alguns nexos, o leitor, para ir voltando para as coisas mais diferentes de um mundo também um pouco mais diferente, mas já informado pela experiência de ter lido aqueles poemas. Então, acho que começaria depois do poema sujo, ou concomitante com o poema sujo, esse Em Alguma Parte Alguma, que é o último livro dele. Né? Nelson, muito obrigado. Obrigado prazer conversar sobre o Goulart. Infelizmente, uma circunstância triste termos perdido o poeta, mas a obra dele continua e vocês estão todos convidados a ler Ferreira Goulart. Até a próxima e obrigado.